Então Elifaz o temanita respondeu, dizendo, se tentarmos falar contigo, ficarás incomodado? Mas quem poderia deter as palavras? Eis que tu ensinavas a muitos, e fortalecias as mãos fracas. Tuas palavras levantavam aos que tropeçavam, e fortificavas os joelhos que desfaleciam. Mas agora isso que aconteceu contigo, tu te cansas, e quando isso te tocou, te perturbas. Por acaso não era o teu temor a Deus a tua confiança, e a integridade dos teus caminhos tua esperança? Lembra-te agora, qual foi o inocente que pereceu, e onde os corretos foram destruídos? Como eu tenho visto, os que lavram injustiça e semeiam opressão colhem o mesmo. Com o sopro de Deus eles perecem, e pelo vento de sua ira são consumidos. O rugido do leão, a voz do leão feroz, e os dentes dos leões jovens são quebrantados. O leão velho perece por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Uma palavra me foi dita em segredo, e meus ouvidos escutaram um sussurro dela. Em imaginações de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, espanto e tremor vieram sobre mim, que espantou todos os meus ossos. Então um vento passou por diante de mim, que fez arrepiar os pelos de minha carne. Ele parou, mas não reconheci sua feição. Uma figura estava diante de meus olhos, e ouvi uma voz quieta, que dizia, seria o ser humano mais justo que Deus? Seria o homem mais puro que seu Criador? Visto que ele não confia em seu servo, e considera seus anjos como loucos. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagáveis como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e perecem sempre, sem que ninguém perceba. Por acaso sua excelência não se perde com eles mesmos? Eles morrem sem sabedoria. Clama agora, haverá alguém que te responda? E a qual dos santos te voltarás? Pois a ira acaba com o louco, e o zelo mata o tolo. Eu vi ao louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei sua habitação. Seus filhos estarão longe da salvação, na porta são despedaçados, e não há quem os livre. O faminto devora sua colheita, e atira até dentre os espinhos, e o assaltante traga sua riqueza. Porque a aflição não procede do pó da terra, nem a opressão brota do chão. Mas o ser humano nasce para a opressão, assim como as faíscas das brasas se levantam a voar. Porém eu buscaria a Deus, e a ele confiaria minha causa, pois ele é o que faz coisas grandiosas e incompreensíveis, e inúmeras maravilhas. Ele é o que dá chuva sobre a face da terra, e envia águas sobre os campos. Ele põe os humildes em lugares altos, para que os sofredores sejam postos em segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que suas mãos nada consigam executar. Ele prende aos sábios em sua própria astúcia, para que o conselho dos perversos seja derrubado. De dia eles se encontram com as trevas, e ao meio-dia andam apalpando como de noite. Porém livra ao necessitado da espada de suas bocas, e da mão do violento, pois ele é a esperança para o necessitado, e a injustiça tapa sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Portanto não rejeites o castigo do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga, mas também põe o curativo. Ele fere, mas suas mãos curam. Em 6 angústias ele te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Na fome ele te livrará da morte, e na guerra livrará do poder da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a destruição quando ela vier. Tu rirás da destruição e da fome, e não temerás os animais da terra, pois até com as pedras do campo terás teu pacto, e os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberás que há paz em tua tenda, e visitarás tua habitação, e não falharás. Também saberás que tua semente se multiplicará, e teus descendentes serão como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como um amontoado de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis que é isto que temos constatado, e assim é. Ouve, e pensa nisso tu para teu bem. Mas Jó respondeu, dizendo, ó se pesassem justamente minha aflição, e meu tormento juntamente fosse posto em uma balança, pois na verdade seria mais pesada que a areia dos mares. Por isso minhas palavras têm sido impulsivas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo veneno meu espírito bebe, e temores de Deus me atacam. Por acaso o asno selvagem zurra junto à erva, ou o boi berra junto a seu pasto? Por acaso se come o insípido sem sal, ou o agosto na clara do ovo? Minha alma se recusa a tocar essas coisas, que são para mim como comida detestável. Assim meu pedido fosse realizado, e se Deus me desse o que espero, que Deus me destruísse, ele soltasse sua mão, e acabasse comigo, isto ainda seria meu consolo, um alívio em meio ao tormento que não me poupa, pois eu não tenho escondido as palavras do santo. Qual é minha força para que eu espere? E qual meu fim, para que eu prolongue minha vida? É, por acaso, a minha força de pedras? Minha carne é de bronze? Tenho eu como ajudar a mim mesmo? Se todo auxílio me foi tirado, ao aflito, seus amigos deviam ser misericordiosos, mesmo se ele tivesse abandonado o temor ao Todo-Poderoso. Meus irmãos foram traiçoeiros comigo, como ribeiro, como correntes de águas que transbordam, que estão escurecidas pelo gelo, e nelas se esconde a neve, que no tempo do calor se secam e, ao se aquecerem, desaparecem de seu lugar. Os cursos de seus caminhos se desviam, vão se minguando, e perecem. As caravanas de Temã as veem, os viajantes de Sabá esperam por elas. Foram envergonhados por aquilo em que confiavam, e ao chegarem ali, ficaram desapontados. Agora, vós vos tornastes semelhantes a elas, pois vistes o terror, e temestes. Por acaso eu disse, trazei-me algo? Ou,
dai presente a mim de vossa riqueza? Ou, livrai-me da mão do opressor? Ou, resgatai-me das mãos dos violentos? Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Como são fortes as palavras de boa razão, mas o que vossa repreensão reprova? Pretendeis repreender palavras, sendo que os argumentos do desesperado são como o vento? De fato vós lançaríeis sortes sobre o órfão, e venderíeis vosso amigo. Agora, pois, disponde-vos a olhar para mim, e vede se eu minto diante de vós. Mudai de opinião, pois, e não haja perversidade. Mudai de opinião, pois minha justiça continua. Há perversidade em minha língua? Não poderia meu paladar discernir as coisas mais? Por acaso o ser humano não tem um trabalho duro sobre a terra, e não são seus dias como os dias de um assalariado? Como o servo suspira pela sombra, e como o assalariado espera por seu pagamento, assim também me deram por herança meses inúteis, e me prepararam noites de sofrimento. Quando eu me deito, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite se prolonga, e me canso de me virar na cama até o amanhecer. Minha carne está coberta de vermes e de crostas de pó, minha pele está rachada e horrível. Meus dias são mais rápidos que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te que minha vida é um sopro. Meus olhos não voltarão a ver o bem. Os olhos dos que me veem não me verão mais. Teus olhos estarão sobre mim, porém deixarei de existir. A nuvem se esvaece, e passa. Assim também quem desce ao mundo dos mortos nunca voltará a subir. Nunca mais voltará à sua casa, nem seu lugar o conhecerá. Por isso eu não calarei minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, e me queixarei na amargura de minha alma. Por acaso sou eu o mar, ou um monstro marinho, para que me ponhas guarda? Quando eu digo, minha cama me consolará, meu leito aliviará minhas queixas, então tu me espantas com sonhos, e me assombras com visões. Por isso minha alma preferia a asfixia e a morte, mais que meus ossos. Odeio a minha vida, não viverei para sempre. Deixa-me, pois que meus dias são inúteis. O que é o ser humano, para que tanto o estimes, e ponhas sobre ele teu coração, e o visites a cada manhã, e a cada momento o proves? Até quando não me deixarás, nem me liberarás até que eu engula minha saliva? Se pequei, o eu que te fiz, ó guarda dos homens, por que me fizeste de alvo de dardos, para que eu seja pesado para mim mesmo? E por que não perdoas minha transgressão, e tiras minha maldade? Porque agora dormirei no pó, e me buscarás de manhã, mas não existirei mais. Graças dou a meu Deus, que mais línguas falo que todos vós. Porém eu quero mais falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para que eu também possa instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos da malícia, e adultos do entendimento. Na lei está escrito, a este povo falarei por gente de outras línguas, e por outros lábios, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então as línguas estranhas são por sinal, não para os que creem, mas para os que não creem, e a profecia não é para os que não creem, mas para os que creem. Pois se toda a igreja se reunir, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem alguns sem entendimento ou descrentes, não dirão que estão loucos, mas se todos profetizarem, e alguns sem entendimento ou descrente entrar, por todos é convencido, e por todos é julgado. E assim os segredos de seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se em seu rosto, adorará a Deus, reconhecendo publicamente que Deus está entre vós. Então o que há, irmãos, quando se reúnem, tem cada um de vós salmo, tem doutrina, tem língua estranha, tem revelação, tem interpretação, tudo se faça para edificação. E se alguém falar em língua estranha, sejam 2, ou no máximo 3, e alternando-se, e um que interprete. Mas se não houver intérprete, cale-se na igreja, fale porém consigo mesmo, e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro, que estiver sentada, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos vós podeis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam, e sejam todos fortalecidos. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vossas mulheres fiquem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também a lei o diz. E se quiserem aprender alguma coisa, perguntem a seus próprios maridos em casa, porque é impróprio as mulheres falarem na igreja. Por acaso a palavra de Deus saiu de vós? Ou ela somente chegou a vós? Se alguém pensa ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamentos do Senhor. Porém se alguém ignora, que ignore. Portanto, irmãos, desejai com zelo profetizar, e não impeçais o falar línguas estranhas. Fazei tudo decentemente e com ordem. O sacrifício dos perversos é abominável, quanto mais quando a oferta é feita com má intenção.